Meus amados, abra sua Bíblia no texto de Hebreus, Hebreus 1. Nós estivemos falando uma série de mensagens sobre quem é Deus, olhando os atributos incomunicáveis, poderoso, conhecedor de todas as coisas e presente em todo lugar, onipresença, onipotência, onisciência. E hoje vamos iniciar uma leitura de Hebreus e nós iremos trabalhar quase que capítulo por capítulo, mas não numa série tão detalhada, porque aí seria mais de um ano trabalhando o texto de Hebreus todo, né? Mas olhando uma visão geral do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e assim por diante. Tá? E hoje nós vamos abordar o capítulo 1 e o tema da nossa mensagem é a supremacia de Cristo. A supremacia de Cristo. E essa mensagem foi tanto inspirada porque estava ouvindo uma série de um curso lá da Fiel e eles tiveram uma conferência da Fiel que foi Hebreus. E aí eu comecei a ouvir os mestres pregando lá e, opa, isso aqui é muito bom para a nossa igreja também, né? Como falou para a minha vida, espero que fale com a tua vida também. Hebreus 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Vamos ler de forma alternada. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação do pecado, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ó Pai, tua palavra foi lida, nossa oração é que o Senhor fale conosco, através da sua santa palavra. Peço, ó Pai, que nada venha nos distrair, mas que o nosso coração, nossa mente, nossos pensamentos possam estar focados plenamente no Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. A carta de Hebreus é uma daquelas cartas que nós ficamos na incógnita, né? Quem escreveu Hebreus? Quem que escreveu Hebreus? Certa feita, um professor foi indagado no seminário. Professor, quem escreveu Hebreus? Um professor muito sábio, muito culto, muito incisivo no ensino. Ele parou, a classe estava conversando, um pouco distraída. Nesse momento, toda a classe parou e meio que pensou: que audácia desse colega, né, a perguntar para esse professor, pastor, incisivo, aquele homem contundente, quem escreveu Hebreus. Aquele homem parou, olhou fitamente para aquele jovem, nas suas indagações, e olhou para ele fitamente e disse: eu não fui. Eu que não fui que escreveu Hebreus. Por quê? Porque realmente ninguém sabe quem escreveu Hebreus. Nós não sabemos. Nós não sabemos quem que foi o autor de Hebreus. E é interessante que Hebreus, como nós olhamos aqui no texto, o versículo 1, não tem nenhuma introdução, ele já vai logo no assunto. Ele não fala, o apóstolo Paulo, quando ele sempre escreve, eu, apóstolo Paulo, estou em tal lugar, escrevo para tal igreja, para tal... Não. Hebreus não cita quem escreveu. Hebreus não cita para quem escreveu. Apenas
relata. E ele já vai, no versículo 1, ele já vai entrando no assunto que ele está querendo abordar. Imagina só, você vai escrever uma carta, o que você faz? Antigamente era assim, né? Santo André, dia 9 de setembro de 2024, graça e paz. Escreva essa carta para comunicar que em Santo André está fazendo calor. Houve frio um tempo atrás, mas agora está quente. Coisas semelhantes a essas, né? Coisas semelhantes a essas. E nós fazemos aquela introdução, fazemos aquele prólogo, né, introdutório. Hebreus não. Hebreus já começa assim, havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, através dos profetas aos nossos pais. E já vai logo trazendo a mensagem que está posta ali. Não menciona quem escreveu e nem o destinatário. E alguns teólogos vão trabalhar que essa carta é tão incisiva para o foco ser, de forma central, Jesus. O foco não é em quem escreveu, o foco não é para quem escreveu, mas o foco é de quem escreveu, que é Jesus. E a supremacia que Jesus tem. William Barclay, ele fala o seguinte: esta é a peça oratória grega mais eloquente do Novo Testamento. Essa é a peça mais eloquente do Novo Testamento. E eu diria, ainda, por incrível que pareça, uma das cartas menos lida. Quantas vezes você já ouviu um estudo remissivo de Hebreus? Eu já ouvi de Romanos, de Gálatas, de Efésios, mas de Hebreus poucas vezes. Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele é colocado como o Filho de Deus. Cristo é o mediador do mundo. Cristo é o resplendor da glória de Deus. Cristo é exaltado acima de todas as criaturas. Essa carta trabalha justamente esses princípios elementares da fé cristã. Essa carta declara a existência de Deus, e os ateus negam a existência de Deus, sim, negam. Mas Deus se revelou a nós. E nós só podemos conhecer Deus e descobrir Deus não porque nós somos peritos no buscar, no vasculhar, no tentar encontrar, insistindo até encontrar. Não, nós não conhecemos Deus por isso, mas conhecemos Deus porque Ele veio até nós e se mostrou a nós. Deus, Ele veio e se revelou. Ele abriu para que nós pudéssemos encontrá-lo. Você já brincou de esconde-esconde com uma criança pequena? E é interessante, porque se você se esconder muito bem, ela não vai encontrar. Então você brinca ali, se esconde atrás de uma cortina, mas deixa o pé aparecendo, deixa alguma coisa se mostrando, se esconde atrás de uma cadeira, e a criança vai lá e encontra. Esse é o sentido de Hebreus aqui colocado, que o Senhor Deus veio e se mostrou. E aí nós vamos lá e encontramos, achei Deus, encontrei Deus. Mas você só encontrou porque Ele deixou. Você só encontrou porque Ele veio e se revelou a você. Nós não somos tão bons em procurar assim, porque se Deus não quisesse ser encontrado, ninguém iria encontrar Deus. E Ele fez isso de duas formas. Uma que nós chamamos a forma natural, que é a criação, a natureza, através das árvores, dos pássaros, do mundo, das nuvens, do céu, da terra, dos mares, e de tudo que existe sobre a terra, mostra e revela a Deus. O ser humano pode ir lá no meio do mato, o índio lá no meio do mato, pode olhar e ver que Deus existe, analisando toda a criação de Deus. Mas também nós vemos a revelação especial, que é a palavra de Deus, Deus se mostrando através da sua palavra, a palavra perfeita, a palavra que o Senhor Deus nos deu desde o princípio e está revelando ao nosso coração, desnudando a sua palavra aos nossos corações cada dia que nós debruçamos mais e mais na sua palavra. Olhar a palavra de Deus é olhar essa revelação especial a mim e a você. Ele se revela e se revela principalmente através da sua palavra.
E diga de passagem, nunca se teve tanta Bíblia na casa das pessoas, mas nunca se leu menos, ou cada dia se lê menos a Bíblia como tem se lido no nosso tempo. As pessoas têm a palavra, têm acesso à palavra, mas lê pouco a palavra. Automaticamente conhece pouco de Deus. Por quê? Porque está muito no achismo. Eu acho que é assim, eu acho que é assado, eu acho que Deus é desse jeito, mas o que Deus diz na sua palavra é que Ele é. Nós devemos olhar justamente isso, e Hebreus está trazendo esse conceito. Falou outrora pelos profetas, Deus se revelou de forma especial pelos profetas, e agora Deus está se revelando através de Jesus, que é muito maior e muito melhor a revelação de Deus às nossas vidas e corações. Deus se revelou de forma natural, e permite que todos os homens possam conhecer Deus. Mas Ele também se revelou de forma especial através da sua palavra. Romanos, ele fala isso, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. A criação, a obra da criação, mostra e revela o poder de Deus. Por isso não haverá no dia final, no dia do julgamento, ninguém podendo dizer, Senhor, eu não te conheci, porque ninguém falou do Senhor para a minha vida. Senhor, eu não tive como chegar até o trono, porque eu não conhecia a palavra. A criação mostra Deus. O salmista, ele fala, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Que mensagem! Olha, os céus proclamam a glória de Deus. Que maravilhoso isso, meus irmãos. Aquele que não tem alguém para dizer que Deus te ama, que Deus é o Criador, que existe um ser perfeito que criou todas as coisas, podem se achegar diante do trono da graça de Deus através da sua palavra. A palavra de Deus indo ao encontro dele, para mudar o seu sentido, o seu propósito. A revelação natural mostra que os homens são desculpáveis diante de Deus. Mas a revelação especial, a palavra de Deus, mostra o que Deus quer para a nossa vida, e como nós vamos viver a nossa vida diante do Senhor Jesus Cristo. E a supremacia de Cristo, em primeiro lugar, quero abordar aqui, é dessa revelação especial dos profetas. Deus, ele falou através dos profetas. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias, falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se a majestade nas alturas, à direita da majestade nas alturas. Muitas vezes nós vemos pessoas a procurar, mas não encontrar. Mas porque está procurando no lugar errado. A palavra aqui, muitas vezes, de muitas maneiras, que ele falou no Velho Testamento, na palavra do Senhor, no Velho Testamento, através dos profetas. Ele está dizendo assim, e a palavra aqui original, ela quer dizer, ele preparou o caminho para uma revelação maior. É aquilo que o apóstolo João Batista fez, ao preparar o caminho para Jesus. Mas esse caminho já estava sendo preparado não apenas por João Batista, no seu nascimento, no seu nascedouro, mas o caminho de Cristo está sendo preparado desde Gênesis e através dos profetas. E a palavra aqui, o sentido de muitas maneiras, Deus estava preparando esse caminho para uma revelação maior. Deus estava preparando esse caminho para algo maior, que é maior e superior, que é o seu Filho, Jesus Cristo. Sim, Hebreus vai trazer justamente esse conceito. Deus falou de muitas maneiras, de Moisés a Malaquias. Deus falou de muitas formas entre Moisés e Malaquias, anunciando a verdade de salvação, e o profeta levantava-se e dizia, assim diz o Senhor dos Exércitos, e ele trazia a mensagem, o recado de Deus, e falou de muitas formas e muitas maneiras. Contudo, essa revelação era parcial. Contudo, essa revelação também era gradativa. Quanto mais perto de Cristo, mais conhecimento de Cristo eles já tinham. Era fragmentada, era passo a passo, uma revelação de cada vez, uma revelação após a outra.
mas todas elas apontavam para Jesus Cristo como o maior, Jesus Cristo como o melhor, Jesus Cristo que é aquele que vinha mostrar Deus para nossas vidas. O Novo Testamento não fez oposição o Velho Testamento não fez oposição ao Novo Testamento, pelo contrário, o Novo Testamento completa o Antigo Testamento. Para quê? Para mostrar Jesus. No Antigo Testamento temos a promessa de Cristo, no Novo Testamento temos o Cristo prometido. Sim, esse Cristo prometido que veio desde lá do princípio. Gálatas vai tratar sobre isso. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido da mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos o espírito de filhos, recebêssemos a adoção de filhos. Jesus veio para aqueles que estavam na lei, para não tirar a lei, não, mas para adotar, para resgatar, para mostrar algo que é maior e melhor. Jesus Cristo, sim, Ele veio para cumprir a lei e nos resgatar, sim, por isso Ele é maior. Cristo é superior aos profetas, sim. Olha o que diz Hebreus: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E olha o que o texto fala: Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Esse ser aqui não é Ele mesmo, a expressão exata dele mesmo, não, a expressão exata de Deus. Cristo é a expressão exata de Deus. Quando os apóstolos perguntaram quando nós vamos ver Deus para Jesus, Jesus falou assim: opa, calma aí, como assim? Eu estou aqui no meio de vocês há quanto tempo, andando junto com vocês, vocês vêm e falam assim, como? Quando vamos ver Deus, quem vê a mim vê ao Pai. Jesus é essa expressão exata do ser de Deus, e Ele é essa manifestação. Jesus Cristo refletiu a glória de Deus sobre a terra. Jesus Cristo mostrou Deus, Ele revelou a santa natureza divina, a sua justiça, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus. Cristo demonstrou o poder de Deus sobre a terra. Jesus não era apenas um profeta, nem apenas um santo homem. Qualquer outra parte da revelação de Deus, ou qualquer outra parcela dessa revelação de Deus, mas Jesus Cristo é a plena e completa revelação de Deus. A plena e completa revelação de Deus. Quer conhecer Deus? Conheça Jesus. Conheça Jesus, vá atrás de Jesus, ame Jesus. Olhe Jesus, porque é aquele que foi prometido desde Gênesis, no nascedouro. Vai vir o Filho do Homem para pisar a cabeça da serpente. Esse Jesus que foi prometido no começo, é para a nossa salvação, é para a nossa purificação, é para a nossa transformação. Que ao olhar Deus, olha Jesus, veja Jesus, o Deus revelado. Sendo Deus, Jesus revelou a Deus. A revelação através do homem era imperfeita, mas ela chegou ao fim. Por quê? Porque veio a revelação maior, o perfeito, Jesus Cristo, o Deus revelado. Aquele que chegou até nós. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, falou através dos profetas aos nossos pais. A supremacia de Cristo não é somente a relação aos profetas que Ele está trazendo, mas também é aos anjos. Cristo é superior aos anjos. E é interessante pensar sobre isso, porque a revelação daquilo que é espiritual, e quantos de nós, se um anjo aparecer para nós, dando uma revelação, pelo menos os cabelos todos irão ficar arrepiados, né? Vão ficar arrepiados e a gente vai ficar atemorizado, porque um anjo de Deus apareceu. Vou falar uma coisa para você, se aparecer com espada, sai correndo, porque toda vez que aparece com espada, é morte,
é morte. Se parecer com espada de fogo, então, irmãozinho, corre, porque vai dar ruim. Vai dar ruim de verdade. Mas olha só o que o texto fala. Jesus é superior aos profetas, mas também é superior aos anjos. O reverendo Hernandes, no seu comentário, ele traz uma divisão dessa parte do texto em 4 partes. E aí a gente vai acompanhar essa divisão. Ele fala assim que, o primeiro ponto que ele trabalha é: os anjos são apenas mensageiros, Cristo é o Filho. Versículos 4 e 5, fala assim, vou pedir que a igreja leia, por favor. Versículo 4 e 5. Tendo-se... Amém. Tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Jesus herdou o nome mais excelente do que os anjos. Os anjos, eles não são filhos de Deus. Os anjos não são filhos de Deus. A Bíblia fala que Jesus é o único Filho de Deus. E nós somos filhos de Deus por adoção. Nós somos adotados por Deus. E nós não nascemos dele. A Bíblia fala que apenas Jesus Cristo foi gerado por Deus na eternidade. Sim, apenas Jesus é o Filho de Deus. E por isso ele é maior do que os anjos. O salmista fala assim: proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. A filiação de Cristo é anunciada até em Salmos. O filho do homem queria vir esmagar a cabeça da serpente, lá em Gênesis. Esse Jesus não é apenas aquele que nasceu, não é apenas um profeta, não é apenas um ser, uma pessoa, mas ele é o Filho de Deus encarnado. Está chegando já a época do Natal, nosso coral já está ensaiando, né, para o Natal, já os comércios estão se preparando para o Natal, e se você não pensou ainda, nós já estamos, né, em setembro, quase 1/3 de setembro já foi, e daqui a pouco nós estamos cantando músicas natalinas na igreja. O dia está chegando, né? Logo, logo o ano termina. Mas por que eu estou falando de Natal? Porque Natal é o nascimento de Jesus, comemoração do nascimento de Jesus. Não é apenas um homem, é Jesus Cristo, o encarnado, o Filho de Deus. Mas também nessa divisão que o reverendo Hernandes coloca, ele coloca no versículo 6, os anjos são meros adoradores, Cristo é o adorado. Ele fala assim, versículo 6, e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E todos os anjos de Deus o adorem. Adorem quem? Adoram a Deus e vão adorar a Cristo Jesus. Basta uma ordem. Basta uma ordem. Quando Cristo estava sendo levado para ser julgado, está lá um dos apóstolos, arranca a orelha do soldado, e o Senhor Jesus fala assim, opa, calma aí, apenas uma ordem minha, os anjos iriam vir, ninguém ia tocar a mão em mim, porque a ele, o Senhor Jesus, ia dar ordem. Jesus Cristo é maior e superior do que aos anjos, ele é adorado pelos anjos. Sim, Jesus Cristo é esse que é adorado, esse que é engrandecido, também pelos anjos, e sinal que ele é maior do que os anjos. Deuteronômio fala assim, louvai, ó nações, o seu povo. Louvai, ó nações, o seu povo. E é interessante quando Hebreus está citando aqui, se você olhar na tua Bíblia, você vai ver um númerozinho, e bem provável esse númerozinho vai te remeter a esse Deuteronômio 32, 43 que nós lemos aqui. Por quê? Porque quando Hebreus está citando essa adoração, ele está citando esse texto, louvai, ó nações, o seu povo. Louvai, ó nações, do seu povo. Por quê? Porque o Senhor Jesus é adorado, é engrandecido também pelos anjos. Os anjos são meras criaturas. Cristo é o Criador.
Os anjos são meras criaturas e Cristo é o Criador. Versículos 7 a 12 de Hebreus. Fala assim: ainda quanto aos anjos, diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. A igreja. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual vestes. Amém. Cristo não envelhece, Cristo não passa, Cristo não termina. Os anjos são meras criaturas. Cristo é o Criador. Cristo não passa, Cristo não acaba. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Cristo é eterno e Ele não passa. Os anjos são meros servos. Cristo é o Rei. E olha só, versículo 13 e 14. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos meus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Cristo, Ele é o Filho, Ele é aquele que é exaltado, o Rei. Os anjos são aqueles que são apenas servos, que executam a servidão do Senhor nosso Deus. É interessante que, qual anjo que está sentado à direita de Deus Pai? Nenhum. Nenhum anjo está sentado à direita de Deus Pai. Quem está sentado à direita de Deus Pai? Jesus Cristo, aquele que veio para morrer na cruz para nos salvar. Jesus Cristo, esse sim está sentado à direita de Deus Pai e intercede pelo seu povo. Concluindo essa mensagem dessa noite, talvez você possa estar perguntando, pastor, o que isso tem a ver comigo, tem a ver com a gente hoje? Eu entendo que Jesus é maior que os profetas, eu entendo que Jesus é maior do que os anjos, eu compreendo isso. Verdade? Será que isso nós estamos compreendendo completamente? Cristo é superior aos profetas e os anjos, nós vemos isso, mas Deus se revelou de várias maneiras no passado, através dos profetas e também através dos anjos. No entanto, Deus fez uma revelação final e completa. É seu Filho Jesus, Jesus Cristo. Ele é a revelação completa e total. Nós não precisamos de anjos, nós não precisamos de profetas, nós não precisamos de profecia nesse tempo. Nós não precisamos dessas coisas mirabolantes à nossa volta. Pessoas levantando e dizendo, assim diz o Senhor. Não, Ele já revelou de forma completa a sua vontade. E Jesus Cristo é a revelação completa do Senhor, nosso Deus. Compreendemos isso? Se nós compreendemos isso, quando aparecer alguma coisa, Deus está me revelando. Fala, na onde? Dá o texto bíblico que eu quero entender. Vejo muitas pessoas correndo atrás de profecias. Muitas pessoas correndo atrás de dons, milagres. Muitas pessoas correndo atrás de revelações. Não. A revelação que você deve procurar é nas Escrituras Sagradas. É encontrar Jesus nas Escrituras Sagradas. É encontrar o amor de Deus na palavra do Senhor. Essa sim é a revelação completa, plena, para a nossa vida e para a minha vida. Não ficou nada que você não precisa saber, ou nada que você deva saber fora das Escrituras. Tudo o que você deve saber para a sua vida está nas Escrituras. Foi colocado pelos profetas de forma gradativa, fragmentada, mas chegou até nós.
mas foi colocado através de Jesus Cristo, a revelação completa de Deus, Pai Todo-Poderoso. Jesus é essa revelação. Nós precisamos de Jesus em nossa vida, mais Jesus em nossa vida. Jesus é o herdeiro de todas as coisas, é o Criador do universo, e sustenta todas as coisas com a sua palavra. É a palavra de Deus. Quer conhecer a Deus? Quer conhecer mais a vontade de Deus? Quer ver a revelação de Deus? Olha a palavra, estuda a palavra, busque a palavra do Senhor. Ele é a exata expressão da glória de Deus. E sustenta todas as coisas através da sua palavra, inclusive os anjos, as criaturas e inclusive os anjos. Aplicando essa palavra para a nossa vida, reconheça a supremacia de Cristo na sua vida. Reconheça a exaltação de Cristo em você. Olhe para Cristo. Coloque Cristo na centralidade da sua vida. Não apenas um crente que escuta de Cristo. Não apenas um crente que entende que Cristo veio e morreu na cruz por você. Não apenas um crente que entende que o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Mas seja um pequeno cristão. E cristão é justamente essa palavra. Seja um pequeno Cristo. Um pequeno Cristo onde você estiver. Com as ações, com palavras e com o andar como Cristo. Viver como Cristo e falar como Cristo. Devemos reconhecer a supremacia de Cristo em nossas vidas. E o como Ele é importante para nós. A sua autoridade, o seu poder, sobre as minhas decisões diárias, sobre os meus pensamentos diários. Quando você vai decidir alguma coisa, você pensa como? Em você? No teu bem-estar? Na tua vontade? No teu querer? O mundo está falando assim, siga o teu coração. Vai, faça do jeito que o teu coração mandar. A chance de dar ruim é grande. A chance de não dar certo é grande. Porque o coração, ele é enganoso, corrupto. E por muitas vezes ele vai te enganar. Então olhe para Cristo. Veja Cristo em você. E tome a decisão com a supremacia de Cristo em sua vida. Permita essa autoridade de Cristo moldar o teu coração. Segundo ponto na nossa aplicação, aprender com Cristo. Aprenda dele e com ele. Através do estudo e da meditação das Escrituras, conhecemos mais sobre Cristo e sobre Deus. Devemos estudar as Escrituras, devemos olhar a palavra de Deus e entender de forma profunda a revelação que Deus nos deu que está à nossa volta. Que está à nossa volta. Tem pessoas que andam 30, 40, 50, 100 quilômetros, 1000 quilômetros para ouvir uma revelação. Mas a revelação maior está no seu bolso, está na sua bagagem. É a palavra de Deus. E se alguma coisa não está dentro da palavra de Deus, corra. Corra porque não vem de Deus. Não vem de Deus. Terceiro ponto da nossa aplicação, para a nossa aplicação. Mantenha-se firme em Cristo. Vivemos um tempo que é muito fácil sermos influenciados. É muito fácil sermos levados para vãs filosofias. Porque tem muitas crenças à nossa volta. Muitos humanistas dizendo coisas bonitas, coisas legais, coisas que aquecem o nosso coração, coisas que aparentemente é muito boa. Todo o caminho leva a Deus. Todo o caminho leva a Deus. Você pode seguir o que você quiser, siga o teu coração. Faça o que você quer, e não o que Deus fez em você. Tem muita gente que, ao olhar isso, não tem entendido, mas porque quer o que quer e deseja o que quer. E não se contenta no que Deus quis para você. Quer ver só um exemplo disso muito claro? Deus fez homem e mulher. Nasce uma criança com a genitália masculina. Essa criança, ao andar com o tempo, ela
se rebela contra Deus. E aí ela fala assim, eu nasci num corpo de homem, mas eu me sinto mulher. Está lutando contra Deus. E contra a vontade de Deus. Pastor, que careta que é isso? Desculpa. Se está pendurado é menino. Né? Se está pendurado é menino. Não tem como. Deus quis assim. Deus fez você assim. Não brigue contra a vontade de Deus. Mas olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor que Ele tem o certo para você. O correto para o teu coração. Se você lutar contra isso, você vai perder. Porque Deus é todo-poderoso. E Ele é o Deus de toda graça e toda misericórdia. Siga a vontade de Deus. Olha a palavra de Deus para você. Coloca isso no teu coração e na tua centralidade. Mas em quarto ponto de aplicação, não guarde a fé. Compartilhe a fé. Tem muitas pessoas que entendem que Jesus Cristo é a revelação, que conhece a Bíblia, já leu a Bíblia 4, 5, 6 vezes, 10 vezes. Mas nunca falou de Jesus para ninguém. Nunca anunciou a verdade de amor para ninguém. Guardou a fé. Ô irmão, não é hora de guardar a fé não. Sabe qual que é a hora de guardar a fé? Quando se completar a carreira. A carreira ainda está acontecendo. Ainda está vindo. A carreira não está completa. Vá lá. Vá lutar, vá anunciar Cristo, vai pregar Jesus Cristo. Reconheça que Ele é o Deus de toda graça, toda misericórdia. Mas compartilhe essa fé. Fale desse Jesus Cristo que é maior e superior do que os profetas, do que os anjos, do que o mundo secular da nossa época, do que o mundo espiritual que tem sido usado para usurpar a fé, usurpar o amor, usurpar a misericórdia. Olhe para Deus, olhe para o cuidado divino. E em último lugar, viva uma vida de adoração ao Senhor Deus. Viva uma vida de engrandecer o Senhor. Somos chamados a viver uma vida de adoração. Os anjos adoram, os profetas adoraram. Nós somos chamados para viver uma vida de servidão, de servir ao Senhor. A palavra culto está muito mais ligada a serviço do que a adoração. A palavra culto está muito mais ligada no meu prestar um serviço ao Deus. E quando nós tiramos o eu da história e colocamos Cristo na história, nós vamos ser muito mais felizes. Então adore a Cristo, dia após dia. Reflita na fé, mas pratique a fé de Cristo no seu dia a dia, na sua caminhada. Porque Deus nos chamou para fazer diferença nessa época, diferença nesse tempo. A superioridade de Cristo é inclusive a mim e a você. Mas é maior do que a cultura da nossa época, é maior do que a moda eclesiástica ou não eclesiástica do nosso tempo. Cristo é maior. Então adore aquilo que é maior. Engrandeça aquilo que é maior. Tenha uma vida de adoração, de centralidade de Cristo na sua vida e em seu coração. Em nome de Jesus. Convido você a baixar sua cabeça nesse momento. Coloque o teu coração diante do Senhor Jesus. O que precisa mudar? O que você não está adorando como deveria? O que você está colocando como maior que Cristo na sua vida? Tem algo que está maior do que Cristo? Tem algo que está maior do que as coisas à sua volta? Tem algo que está maior? Então deixe Cristo agir na sua vida. Gálatas capítulo 1, versículo 6 fala assim: admira-se de que estejais passando tão depressa aquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Seja anátema. Por quê? Porque mesmo que vier um anjo anunciando um evangelho diferente a esse, o evangelho de Cristo, abandone. Não vá nesse caminho. Mesmo se o mundo pregar o evangelho que é diferente de Cristo, abandone.
Não vá nesse caminho. Mesmo se o teu coração queira que você viva o evangelho além de Cristo, abandone. Não vá nesse caminho. Mesmo se a tua esposa, se teu marido, se teu filho, se teu pai queira que você viva um evangelho que não seja de Cristo, abandone. Cristo nos libertou. E em Cristo verdadeiramente somos livres. Não mais escravos, não mais prisioneiros, mas livres. Livres na graça e no amor de Jesus Cristo. Amém.